Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. Primeiro a gente vai começar o vídeo aqui com o Gazeta Esportivo falando sobre toda essa preparação para o confronto de amanhã. E fechando o vídeo com o pessoal aqui do UOL Esporte, com o Flávio Latifi, com o PVC, falando muito sobre áreas. Como não teremos o Alan suspenso, Arias deve ser sim novidade no lado esquerdo, onde ele se destacou muito. E tem também a expectativa do Paulinho entrar e ganhar muito mais minutagem nesse jogo de amanhã. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras? Acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Bora falar de Palmeiras no Gazeta Esportiva? Boa noite, Marcelo Bazejo. O líder do Campeonato Brasileiro precisa da vitória amanhã? Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Precisa sim da vitória amanhã e para essa partida tem muitas novidades. O Palmeiras entra em campo às 9 horas da noite contra o Cruzeiro na Arena Crefisa Barueri, porque o Nubank Park estará recebendo alguns shows nos próximos dias. E para esse jogo, o técnico Abel Ferreira volta a figurar na beira do campo após cumprir a sua suspensão de 7 jogos no Campeonato Brasileiro e também tem retornos de alguns jogadores. O lateral esquerdo Arthur está recuperado de um edema na coxa direita. Andreas Pereira também já não sente mais as dores pela forte entrada que ele recebeu na partida contra o Remo. Ele vinha com muitas dores na região lombar. E Paulinho, que foi preservado, também deve ser relacionado. O Alan se recuperou de dores na panturrilha esquerda, mas ainda assim vai ter que ficar de fora dessa partida, cumprindo suspensão automática. O Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro, está a 4 pontos à frente do Flamengo, que tem um jogo a menos, é verdade. Se vencer esse jogo a menos, diminui essa diferença para somente 1 ponto na tabela. Até por isso é de fundamental importância essa vitória contra o Cruzeiro para o Palmeiras seguir mais tranquilo na ponta da tabela, mas a disputa segue acirrada entre Palmeiras e Flamengo mais uma vez, viu, Michele? Para variar, né? Esse é o grande embate do nosso futebol. E aí, Alex Miller? Queria entender o seu pessimismo. Qual pessimismo? Você falou, acho que o Palmeiras não vai... Não, eu estava falando do São Paulo. Ah, eu sei que você estava se referindo a Palmeiras e Cruzeiro. Não, São Paulo e Fluminense. Eu estava falando que o São Paulo não vai ganhar do Fluminense. Estava aqui fora do ar, só para vocês entenderem. Não. A gente estava fora do ar e ele falou, putz, eu acho que vai tomar uma piaba. Eu falei, pô. Mas eu falei do São Paulo porque ele estava falando do São Paulo antes. Aí não tinha ainda virado o assunto como a gente não é virou. do Palmeiras. Eu estava estranhando, porque... Não, eu acho que o Palmeiras vai ganhar. O Palmeiras tem tudo para ganhar esse jogo. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar esse jogo. O Cruzeiro, inclusive, não deve nem ter todos os titulares. Exato. Pensando na Libertadores. Em Barueri, o Palmeiras tem um ótimo número também. Aliás, o Palmeiras está invicto a 16 jogos, né? Mesmo não jogando bem, ele continua evitando as derrotas. Não, você está falando isso como palmeirense ou como profissional da imprensa? Porque segundo o Abel, só acha que o Palmeiras não está jogando bem quem é da mídia. Os torcedores não pensam assim. Então a gente precisa entender aqui se o Alex está falando Então ele está falando como profissional da mídia. É que se a gente for entrar nessa que o Abel falou, eu não estava aqui ontem. Agora, que o Palmeiras é favoritaço para amanhã e que tem retornos importantes, isso sem dúvida. O Arthur vai resolver a parada na lateral esquerda, porque o GFT não dá. E o Andreas Pereira também é um retorno importante nesse meio de campo do time. Eu tô com o Alex Miller em praticamente tudo, assim. O Palmeiras, para mim, vence fácil, mas é um jogo importantíssimo, de muita pressão para cima do Palmeiras por causa do Flamengo na cola, ainda mais o Flamengo agora eliminado da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro ganha ainda mais peso e um elenco como tem o Flamengo para jogar 2 competições, Libertadores e Brasileiro, sem a Copa do Brasil, ele se torna já era, né? Mas fica ainda mais favorito para brigar ali, de repente conquistar os 2 títulos. Então, trabalham para o Palmeiras, de novo vai ter essa missão, de novo deve ser um Palmeiras forte, burocrático, equilibrado, competitivo e provavelmente vencedor. Esse é o Palmeiras. O curioso, o que me chama a atenção diante de tudo que disse aqui o Alex, por que o Abel vê isso como uma afronta? A gente já vinha falando aqui, eu já falei aqui algumas vezes, o Palmeiras não joga bonito, mas o Palmeiras é organizado, competitivo e vencedor. Essa é a marca do Palmeiras do Abel Ferreira. Mas isso para mim é uma qualidade. Isso para mim, ele deveria ter orgulho disso. Eu não lembro, por exemplo, o Tite, que ele também era tido como um técnico vencedor e burocrático. Nunca vi o Tite irritado, incomodado ou bravo com isso. Agora, Marcelo Bazejo falando sobre um outro tema do Botafogo que também envolve o Palmeiras. O que aconteceu no desembarque do clube carioca?
Vamos lá, Michele, após a eliminação na Copa do Brasil para a Chapecoense, a principal torcida organizada do Botafogo fez um protesto aguardando a delegação no aeroporto no Rio de Janeiro. E vamos conferir como foi esse protesto no aeroporto. Daí os botafoguenses furiosos, e o zagueiro Barbosa foi uma das principais vítimas dessas manifestações dos torcedores organizados, muito por causa desse acerto iminente que ele já possui com o Palmeiras. Só falta assinar contrato, a janela de transferência só abre no dia 20 de julho, até lá ele deve permanecer no Botafogo, e ele tentou evitar sair pela porta dos fundos, como foi o caso com o Marlon Freitas, que era considerado um ídolo do Botafogo, campeão da Libertadores, mas que acabou aceitando a proposta do Palmeiras. O Barbosa disse que gostaria de disputar todos os jogos do Botafogo na Sul-Americana. No Brasileiro ele não pode, porque ele já tem 11 jogos disputados, pode jogar apenas mais um jogo, 12 jogos, porque mais do que isso ele ficaria impossibilitado de disputar o Brasileirão por outra equipe. Mas a situação segue delicada pelos lados de General Severiano e o Botafogo agora só espera a janela abrir para selar a transferência de Barbosa para o Palmeiras, viu, Michele? Tá certo, Bazejo. E aí, Alex Miller? A gente lamenta todo esse tipo de situação, mas é perfeitamente compreensível que o torcedor ferido de um clube falido praticamente, né, tem essa tristeza de ver um cara que é tão referência para eles, torcedores, irem embora e ele continuar lá. É meio que aquela coisa, sabe, de sentimento de perda, de traição, o torcedor se sente traído pelo lado passional, mas é uma coisa normal do futebol, o profissionalismo é assim, o atleta recebe uma proposta melhor, aceita, ele está fazendo até muito de se colocar à disposição para jogar, ele poderia até se preservar para não se machucar e se apresentar ao Palmeiras depois da Copa do Mundo, mas não, ele ainda está honrando a camisa do Botafogo, se esforçando dentro de campo. Poder agora falar do Palmeiras, já tinha aqui um bate-papo no intervalo, perguntando do Barbosa, e aí o nosso Latif está aqui já conectado para poder trazer as notícias do Palmeiras para a gente. Oi, Latif, boa tarde de novo, já falei com ele hoje na reunião, mas só para poder a gente amarrar aí, Barbosa mesmo só na janela, porque ele está jogando lá no Botafogo, boa tarde. Boa tarde, Fabiola, PVC, eu do pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, o Barbosa ontem até circularam alguns vídeos dele sendo bastante xingado pela torcida do Botafogo depois da eliminação contra a Chapecoense, mas o PVC já foi perfeito. A gente vai falar sobre a situação da defesa do Palmeiras mais para frente, só que o Barbosa tem essa questão da janela, né? O Palmeiras entende que nesse momento ele não é jogador do Palmeiras, ele é do Botafogo, e o próprio Barbosa falou em algumas entrevistas que ele quer ter a despedida dele lá no Alvinegro, e o Palmeiras está respeitando bastante esse momento. Como o PVC falou, a primeira parcela já foi paga e o Botafogo conta muito com o dinheiro que vai entrar com a venda do Barbosa para honrar o seu compromisso com os jogadores no mês que vem, né? O PVC já trouxe essa situação aqui no De Primeira. Pois é. E onde a gente vai assistir o Palmeiras? Neste fim de semana, ainda sem Barbosa, você vai ver Palmeiras e Cruzeiro no sábado, 9 da noite, na Arena Barueri. E a transmissão é do Premier e do Sport TV. Latif, já mando para você, porque temos comandante de volta à beira do gramado. E tem uns números muito legais para poder a gente ilustrar aí, gente. Para quem acha que, não faz muita diferença ter o Abel na beira do gramado, olha só, para vocês verem como que faz muita diferença. Tem o Abel antes, né, o Palmeiras com o Abel e o Palmeiras sem o Abel. A gente tem os números aqui, aí ó, olha, dá uma espiadinha. Com o Abel, 8 jogos, 7 vitórias, olha que absurdo, hein? No Brasileirão, tá? Sem o Abel, 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e uma derrota, Latif. É reforço. É reforço, é? Tem variáveis ali, né? Oi, PVC? Tem variáveis também. Tem tá com bom. Vitor Roque, sem Vitor Vamos, Roque. já você conta pra nós as variáveis. Técnico ganha jogo? Não, o Abel que ganha.
Não. Olha só. Vai, Latif. Tem várias Abéis. Por exemplo, moedas. A moeda da moda em técnicos é Abéis. Abéis. O Santos tem 15 Abéis 15 Abéis no período Abel. De 6 anos. E o São Paulo vai para o 9º Abel em período Abel. São Paulo é o 9º? É o 9º. Olha, Latif, tá vendo? Nada como a longevidade. Só existe um jeito de não ficar velho, eu prefiro envelhecer. O Abel Ferreira volta depois da punição do STJD e é até um bastidor interessante. Depois da vitória no meio de semana, o Abel pediu desculpas pelo gesto obsceno ao Flaco Lopes e tem uma frase que ilustra bem um papo que a direção do Palmeiras teve com ele, que ser técnico do Palmeiras é muito mais do que ser só um técnico, que ele conversa com muitas pessoas e a direção do Palmeiras passou esse recado para o Abel Ferreira dele se policiar mais com algumas atitudes à beira do campo. Esses números traduzem muito bem a falta que o técnico do Palmeiras faz para esse time, tanto é que nos últimos 2 jogos o Palmeiras acabou derrapando e quando o Abel esteve na Copa do Brasil o Palmeiras venceu, então é uma volta muito comemorada e não só o Abel que retorna nesse final de semana, viu, Fabiola? Porque o Palmeiras ele teve retornos importantes do Andréas Pereira e do Arthur. Ambos estavam se recuperando de lesão na última partida e foram desfalques, mas eles treinaram ontem, devem ser as novidades do Palmeiras para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro na Arena Barueri. E já emenda aí, Latif, para a gente poder debater aqui. O Arias volta para a posição que ele gosta de jogar. Explica para a gente aí. Pois é, Fabiola. Muitos torcedores do Palmeiras nos últimos jogos têm reclamado um pouco da oscilação de desempenho do John Arias, né? Contra o Santos mesmo, ele teve a bola do jogo e não conseguiu marcar. E o Arias, ele tem atuado no setor esquerdo do ataque, ali pelo lado esquerdo, já que o Alan é o titular na direita e tem feito bons jogos, né? Dos 30 jogos que o Alan fez no ano, 25 foi como titular, mostrando a importância dele para esse time. Só que o Alan está suspenso agora contra o Cruzeiro, o Palmeiras tem uma vaga em aberto no time titular e muito provavelmente o Abel Ferreira vai deslocar o Arias para a posição favorita dele, que é pelo lado direito, onde ele não tem atuado por conta do Alan. E aí no lado esquerdo fica em aberto, né? Quem vai ser o substituto pelo lado esquerdo? E os 2 candidatos são Maurício e Felipe Anderson, né? Ambos foram destaques na vitória por 4-1 contra a Jacuipense. O Felipe deu 2 assistências, marcou um gol. O Maurício marcou um gol e deu uma dinâmica interessante para o ataque. Então são essas dúvidas para o Palmeiras contra o Cruzeiro amanhã. PVC, o Arias voltando pro lado direito. Eu não sei se ele vai voltar pro lado direito. Você acha que não? Eu acho que ele vai botar o Maurício na direita e o Sousa por dentro e o Arias na esquerda. Mas isso eu acho, é o que o Latif está dizendo, é o noticiário. Eu acho engraçado, às vezes, como a gente... Aqui, evidentemente, eu vou colocar uma ironia, né? O técnico mais vencedor da história do Palmeiras é também o mais burro, porque quando ele escalava o Felipe Anderson na direita, o problema é que ele escalava na direita e o Felipe Anderson tinha que jogar na esquerda. E agora que ele escala o Arias na esquerda, o problema é que ele tem que jogar na direita. E o Felipe Anderson foi para a esquerda e não adiantou nada. Tirando o último jogo, que ele jogou muito bem. Foi o grande destaque do jogo e a expectativa é que ele consiga ganhar confiança a partir de um desempenho extraordinário para continuar tendo... Porque o Felipe Anderson Mas era Jacuipense. Sim, então, pois é. Então não era... É bom botar as coisas, os pingos nos is. Ou seja, não é porque ele estava na direita ou na esquerda, porque o Felipe Anderson jogou mal na direita, no meio e na esquerda. E o Arias jogou bem na esquerda. O Arias na esquerda fez o gol da vitória contra o São Paulo. É onde ele joga na seleção colombiana. Joga por dentro, joga no meio campo com 3, joga no meio campo com 2, ele joga do lado esquerdo aberto. Então, não acho que esse seja o problema. Acho que o Arias tem uma série de questões como não ter tido férias, não ter tido folga. Quase 2 anos já, né? Ele vai para a Copa, então... É importante ele jogar, se ele quiser jogar do lado direito, é simples. Ele chega pro técnico e fala, escuta, vem cá, eu sei que o Alan tá bem do lado direito, mas eu queria tentar, à medida do tempo andando, prefiro jogar do lado direito. É só conversar. E vai entender, agora não dá, daqui a pouco pode ser que dê. Vamos ver amanhã se o Abel vai jogar o Arias para a direita pela ausência do Alan, ou se o Abel vai jogar o Maurício para a direita, o Sousa por dentro e o Arias na esquerda, e dependendo do andamento do jogo, os 2 mudam de posição. E aí se joga o Arias para a direita e o Arias arrebenta com o jogo, vai ficar a discussão. Né? É verdade, porque aí tirar o Alan é um problema, né? Você pode fazer uma outra coisa. O jogo da LDU,
que foi um dos grandes jogos do Palmeiras nos últimos 6 meses, o Alan jogou como ala. E jogou com 3 zagueiros. Hoje não tem zagueiro, né? Passou o exame do Benedetti. Ah, é outro assunto. Pode ir, Latif. Eu vi no roteiro, eu tava aguardando, mas vamos aproveitar que já se adiantou, a gente vai falar. O Palmeiras vive uma situação curiosa na zaga, né? No jogo contra a Jacuipense, o Gomes e o Murilo se revezaram, né? Porque o Bruno Fux teve uma lesão na coxa direita. Hoje o Palmeiras informou que o Benedetti teve lesões ligamentares no tornozelo direito por conta dessa torção na partida contra a Jacuipense, e é mais uma baixa no Palmeiras. E tem uma questão envolvendo o Bruno Fux que eu consegui apurar hoje, é que muito provavelmente a lesão que o Bruno Fux teve na coxa vai tirar ele da equipe até a pausa para a Copa do Mundo. Então o Palmeiras teria à disposição só o Murilo e o Gustavo Gomes, e se lesionar um dos dois, teria que improvisar o Emiliano Martinez na posição ou recorrer à base, porque vocês podem assistir aqui no UOL, o Brasileirão Sub-20, o Koné e o Pimenta são 2 zagueiros que a comissão técnica do Abel Ferreira observam e eles poderiam ser utilizados, mas nesse momento o Palmeiras só tem 2 zagueiros saudáveis até a pausa para a data FIFA, ou a data FIFA não, a Copa do Mundo. Copa do Mundo. Tá vendo, PVC? Um deles tem Copa, né? Não, e tem outra coisa. Depois desse jogo do Cruzeiro, que jogam Gustavo Gomes e Murilo, são 4 jogos até o final até a parada. E o segundo jogo é contra o Flamengo. Ou seja, se tiver, tem madeira aqui, lesão contra o Cruzeiro ou contra o Cerro Porteño, um dos dois não joga contra o Flamengo. E depois ainda tem mais 2 jogos, incluindo o jogo contra a Chapecoense, que pode valer a liderança pré-Copa. Porque se o Palmeiras empata com o Cruzeiro, empata com o Flamengo pode ser líder daqui a 10 dias. E o jogo da última rodada pré-Copa, que é contra a Chapecoense, pode ser o jogo que vale a liderança para um dos dois. E pode não ter zagueiro. É por isso o desespero, né, Eudes? Pelo Barbosa, pelo Nino, porque já começou a temporada com esse problema grave, né? Não, e com esses jogadores estrangeiros do Palmeiras que vão para a Copa, eles não param, né? Então o Palmeiras tem de pensar também como vai ser até a parada para a Copa e depois da Copa também no descanso desses jogadores. Porque em algum momento eles precisarão parar. Você queria falar, PVC? Eu fiquei curiosa quando a gente falou do Abel, né, Latif? Não, porque o Palmeiras com o Abel é um, sem o Abel é outro. Você falou, mas tem muitas variáveis aí, Fabiola Andrade. Acho que tem, porque o Vitor Roque estava sem jogar. Eu estava vendo o número de gols. A média de gols do Palmeiras no Brasileiro com o Vitor Roque em campo é 1,8. Sem o Vitor Roque caía para 1,2. Eu nem atualizei essa média, mas era de 1,8 para 1,2. É quase 35% a mais. No sentido de que coincide parte desses jogos sem o Abel, sem o Vitor Roque também. Então o peso, evidentemente... Então, na verdade, quem faz falta é o Vitor Roque. Essa é a sua conclusão. Não, eu acho que tem uma mistura de coisas. Não é uma fatura. O avião não cai por uma razão só. Não, mas se o Abel puder escolher, ele prefere o Vitor Roque em campo e ele fora. Exatamente. Prefere o Vitor Roque em campo e ele lá em cima, mandando radinho para João Martins. Ô, Latif, e o Paulinho, né? Volta pro banco, eu não entendi, eu particularmente não entendi por que o Paulinho não foi jogar, não foi participar da partida contra a Jacuipense, né? Ele estava entrando nos minutos ali finais para dar ritmo, mas agora contra o Cruzeiro ele vai. Pois é, Fabiola, o Palmeiras tirou o Paulinho da viagem para Londrina para o jogo contra a Jacuipense por entender que ele precisava de um controle de carga. E aí, conversando com algumas pessoas que participam desse processo de recuperação do Paulinho, eles falaram que é algo normal, que vai acontecer outras vezes do Palmeiras optar por preservar o jogador por conta desse controle de carga. Ele participou do treino de ontem, participou do treino de hoje e vai ser a novidade no banco de reservas amanhã contra o Cruzeiro. Ele que conhece muito bem esse adversário, né, Fabiola, porque enfrentou muitas vezes quando defendia o Atlético. Verdade. Era o rival dele quando ele estava no Galo. Só eu que estou ansiosa para ver o Paulinho jogar muito tempo no Palmeiras, só, né? Ele certamente mais também ansioso do que você, mas você tem a métrica do Memphis no Corinthians e o controle de carga do Paulinho no Palmeiras. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito sobre o nosso Verdão e essa preparação pro jogo de amanhã. A situação do Barbosa, cara, vamos falar bem brevemente aqui, que assim, ele tentou realmente fazer diferente do que o Marlon Freitas.
Só que é fato que o time perder, os caras vão cobrar quem tá saindo, quem já sabe que tá saindo. Então os caras vão falar, ó, vai embora, mete o pé. Então, ele fica botando a cara dele a tapa para tentar ajudar o Botafogo enquanto tá lá e toma na cabeça. Então, para mim, a melhor coisa era ele ficar quietinho, que se perder vai vir mais pressão em cima dele. Então, fica quieto, é melhor hoje agora, para mim, não jogar mais, se resguardar para chegar aqui no Verdão e chegar bem. Agora, preparação para o jogo de amanhã, cara, não é possível que o Abel não vai colocar o Arias na direita. Ou então, pode até acontecer essa situação que foi falada aí no UOL, no programa da UOL, ele escalar o Arias na esquerda com o Felipe Anderson ou com o Maurício. Cara, eu ainda prefiro o Maurício. Nenhum dos dois estão fazendo muita diferença. Mas o Felipe Anderson jogou bem contra Jacuipense, né, cara? Um time grande, muito tempo que ele não joga. Então, sei lá. Antes do Arias, o Maurício vinha bem, mas... Então, eu colocaria o Maurício. Agora, se ele deixar o Arias na esquerda, só para eles trocarem no meio do jogo e confundir a defesa do Cruzeiro. Aí, tudo bem. Agora, para deixar o Arias o jogo todo lá e o Maurício aqui, eu acho que não é o ideal, né? Se o cara jogou muito mais, desenvolveu muito mais o seu futebol pelo lado direito, cara, a gente espera que o Abel coloque ele do lado direito. Agora, essa opção de colocar uma coisa na escalação, eles entrarem em campo de um jeito e eles inverterem durante o jogo, aí eu acho que é muito válido. Essa estratégia pode sim fazer diferença dentro do jogo. Então, quero saber de você, que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Compartilha com a gente aí, deixando a sua opinião nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia e deixe o seu like. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, porque quando você hypa, quando você deixa o like, você mostra pro YouTube que é um conteúdo legal do nosso Palmeiras. Então eles entregam muito mais o nosso vídeo para toda nossa torcida alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.